Causos que meu avô contava. Relatos do interior do Brasil. Capítulo 1. O contador de histórias. Você já reparou como o tempo parece desacelerar quando estamos ao lado de alguém que sabe contar boas histórias? Foi assim que me senti durante toda a infância, sentado na varanda da casa do meu avô Juvenal, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Enquanto o resto do mundo corria desembestado em busca do progresso, ali, naquela cadeira de balanço feita de madeira de lei e assento de palha trançada, o tempo tinha outra dimensão. "Neto, vem cá", ele dizia em sua voz rouca e melodiosa, como uma viola caipira bem afinada. "Deixa eu contar uma coisa que aconteceu quando seu avô era apenas um rapazote de calças curtas." E assim começava a magia. As palavras dele tinham engores, cheiros e texturas. Quando meu avô contava seus causos, o céu estrelado parecia se aproximar para ouvir também, os grilos silenciavam seu canto noturno e até mesmo os cachorros da vizinhança deitavam-se atentos ao pé da escada. O Brasil que existe nos causos do meu avô não está nos livros de história nem nos documentários sobre nosso país. É um Brasil que habita nas entrelinhas, nas dobras do tempo, nas histórias passadas de boca em boca, nas lendas que explicam os mistérios que a ciência ainda não alcançou. Você pode até nunca ter pisado no interior brasileiro, mas tenho certeza que ao final desta narrativa sentirá o cheiro do café recém-coado na chaleira de barro, ouvirá o raspar das sandálias de couro no chão batido e enxergará o brilho dos olhos de quem tem mais histórias para contar do que dias para vivê-las. Não espere encontrar aqui apenas relatos do passado. Cada causo do meu avô carrega uma sabedoria ancestral, um jeito peculiar de enxergar a vida e resolver seus dilemas. São lições embaladas em anedotas, filosofia vestida de simplicidade. "Neto", ele sempre me dizia, ajeitando o chapéu de palha sobre os cabelos grisalhos, "para entender o mundo lá fora, você primeiro tem que conhecer as histórias daqui de dentro." E é exatamente isso que quero compartilhar com você agora. Os causos do meu avô Juvenal, relatos de um Brasil profundo que, mesmo com toda a tecnologia e modernidade, continua pulsando no peito de quem sabe ouvir as histórias que o vento conta quando sopra nas folhas do pequizeiro. Capítulo 2. O dia em que a lua bebeu água. Meu avô Juvenal tinha um jeito especial de explicar fenômenos naturais. Para ele, tudo no mundo tinha alma e intenção. Até hoje, quando vejo uma lua cheia refletida num lago ou num açude, lembro da história que ele mais gostava de contar nas noites de lua crescente. "Neto, você já se perguntou por que a lua às vezes aparece no céu durante o dia?" Eu, claro, já tinha uma explicação científica pronta, que havia aprendido na escola. Mas sabia que a versão do meu avô seria infinitamente mais interessante. Há muitos anos, quando os rios ainda conversavam com as montanhas e os pássaros, ensinavam canções para as crianças. A lua era tão trabalhadora quanto o sol. Enquanto ele brilhava de dia, ela clareava à noite. Nunca se encontravam, apenas trocavam de turno no horizonte. Meu avô dava uma pausa, acendia seu cigarro de palha e continuava, com os olhos fixos no horizonte, como se pudesse ver os personagens de sua história desfilando no céu. Acontece que a lua era muito curiosa. Sempre quis saber como era o mundo à luz do dia, com todas as cores que o sol revelava. Um dia, ela resolveu acordar mais cedo e deu uma espiadinha antes do sol se pôr. Ficou maravilhada. Viu o verde das matas, o colorido das flores, o azul dos rios e sabe o que mais a encantou? Foi ver seu próprio reflexo na água. Você consegue imaginar? Uma lua apaixonada por sua própria imagem refletida nas águas cristalinas de um riacho do interior? Meu avô explicava que foi assim que começou a amizade entre a lua e as águas da terra. A lua ficou tão fascinada que, vez ou outra, ela aparece no céu ainda durante o dia, só para poder se ver refletida nos lagos e rios.
É quando dizemos que a lua está bebendo água. E sabe o que acontece quando ela bebe muita água? Fica redonda, cheia. É quando temos a lua cheia. Depois, aos poucos, ela vai diminuindo até desaparecer por completo para descansar. Para muitos, isso pode parecer apenas uma história fantasiosa para crianças. Mas nas entrelinhas desse caso simples, meu avô transmitia uma lição sobre a importância da curiosidade, sobre como às vezes precisamos sair da nossa rotina para descobrir novas belezas no mundo. Você já notou como muitas vezes estamos tão presos à nossa rotina que esquecemos de beber água em momentos diferentes? De apreciar o cotidiano sob uma nova luz? Certa vez, inspirado por essa história, saí de casa antes do amanhecer apenas para ver o encontro entre a lua e o sol no horizonte. Foi uma experiência quase mística e pensei, quantas maravilhas deixamos de ver simplesmente porque achamos que nosso horário não é aquele. O mundo tem muitas faces, neto, dizia meu avô, ajustando o chapéu na cabeça. Cada hora do dia mostra uma delas. Gente inteligente é aquela que, como a lua, de vez em quando muda seu horário só para ver o que está perdendo. E você? Quando foi a última vez que saiu da sua rotina para ver o mundo com outros olhos? Capítulo 3. O homem que media o tempo com as mãos. Entre todos os personagens que habitavam os causos do meu avô, tinha um que sempre me intrigou. Seu Zé Relógio, um senhor de idade indefinida que morava numa casinha simples na beira do córrego, afastado da cidade. Aquele ali, meu avô apontava para o horizonte onde mal se via o telhado da casa. Não precisa de relógio nem de calendário. Ele sabe a hora exata só de olhar para as próprias mãos. Confesso que, quando criança, imaginava seu Zé Relógio, com ponteiros nos dedos e números romanos tatuados nas palmas das mãos. A realidade, como meu avô me explicou depois, era ainda mais fascinante. Foi uma tarde de dezembro, começou meu avô, quando uma tempestade das bravas pegou todo mundo de surpresa. Um raio caiu tão perto da casa do Zé que partiu ao meio, a gameleira grande do quintal. Ele estava debaixo daquela árvore, e por um triz o raio não acertou ele também. Meu avô imitava o som do trovão batendo com a mão no peito, e eu, mesmo já tendo ouvido aquela história dezenas de vezes, ainda me assustava. Depois daquele dia, seu Zé começou a sentir um formigamento nas mãos sempre que ia chover. No início, ele achava que era medo de raio mesmo, mas com o tempo, percebeu que o formigamento era diferente dependendo da hora em que a chuva viria. De manhã, formigava mais o dedão, à tarde, os dedos do meio, à noite, o mindinho. A história continuava explicando como, aos poucos, seu Zé Relógio aprendeu a ler suas próprias mãos. O calor, o frio, a umidade, tudo causava sensações diferentes que ele catalogou mentalmente ao longo dos anos. Chegou um ponto, contava meu avô entre goles de café, que o homem não precisava mais olhar para o céu para saber se ia chover, nem para o sol para saber que horas eram. As mãos dele viraram uma estação meteorológica e um relógio de precisão. As pessoas da região começaram a consultar seu Zé antes de qualquer atividade importante. Quando plantar, quando colher, quando viajar, ele nunca errava. Um dia, e aqui meu avô sempre baixava a voz como quem conta um segredo, veio um homem da cidade grande com um relógio caro no pulso e um papo de quem sabe das coisas. Apostou com seu Zé que o relógio dele era mais preciso que as mãos do velho. Uma aposta e tanto. A prova seria simples. Durante uma semana, anotariam a hora exata do nascer e do pôr do sol, segundo seu Zé Relógio e segundo o relógio do homem da cidade. Depois, comparariam com os dados oficiais da previsão do tempo. Sabe o que aconteceu? Perguntava meu avô, mesmo sabendo que eu já conhecia o desfecho. O homem da cidade teve que voltar para lá de pé, porque seu jipe novinho ficou com seu Zé Relógio. As mãos do velho acertaram todos os horários.
com diferença de segundos. O que meu avô tentava me ensinar com essa história ia muito além da curiosidade sobre um senhor com dons especiais. Era sobre confiar nos sinais que nosso próprio corpo nos dá, sobre a sabedoria que vem da observação paciente do mundo ao nosso redor. Você já percebeu como seu corpo também sabe das coisas antes mesmo de sua mente racionalizar? Aquela intuição antes de uma tempestade, o sono que vem com a mudança das estações, a fome que aparece em horários regulares. A gente hoje em dia olha muito para o relógio e pouco para dentro de si, filosofava meu avô. Seu Zé descobriu que carregava o tempo dentro dele mesmo. E você, neto, também carrega. Todo mundo carrega. Depois de crescido, compreendi melhor essa história. Em nossa correria diária, deixamos de perceber os ritmos naturais do nosso corpo, os ciclos da natureza, as pequenas mudanças que anunciam grandes eventos. Vivemos olhando para telas que nos dizem as horas, quando poderíamos, como seu Zé Relógio, aprender a sentir o tempo passar por dentro de nós. Capítulo 4. A Árvore dos Desejos Invertidos. Você já viu o mulungu florido lá na entrada da cidade? Perguntou meu avô numa tarde de agosto, quando o cerrado se pintava de cores secas e o vento levantava poeira avermelhada nas estradas de terra. O mulungu era uma árvore imponente, com flores vermelho-alaranjadas que pareciam pequenas labaredas dançando nos galhos. Durante algumas semanas do ano, ela perdia todas as folhas e ficava apenas com as flores, criando um espetáculo que atraía olhares de todos que passavam pela estrada. Aquela árvore tem uma história que pouca gente conhece, disse meu avô, ajeitando-se na cadeira de balanço. Dizem que ela nasceu das lágrimas de uma moça chamada Filomena, que chorou tanto por um amor impossível que suas lágrimas fizeram brotar aquela semente especial. A história de Filomena, segundo meu avô, era a de uma jovem que se apaixonou por um viajante que passou pela região. O rapaz prometeu voltar para buscá-la. Mas os anos se passaram e ele nunca mais apareceu. Filomena, então, começou a fazer o contrário do que realmente desejava. Ela queria tanto que ele voltasse que começou a dizer em voz alta que esperava que ele nunca mais pisasse naquelas terras. Plantou uma semente e regou com suas lágrimas, dizendo que esta árvore nunca dê flores vermelhas como o amor que sinto. E foi assim que nasceu o mulungu, a árvore dos desejos invertidos. A peculiaridade daquela árvore, segundo a lenda contada pelo meu avô, era que ela realizava desejos, mas apenas se você pedisse o oposto do que realmente queria. Um dia, continuou meu avô, um fazendeiro desesperado com a seca foi até o mulungu e disse: "Quero que esta estiagem continue, que nenhuma gota de chuva caia em minhas terras." No mesmo dia, uma tempestade abençoou toda a região. Você consegue imaginar uma árvore que realiza desejos às avessas? Meu avô jurava que muitas pessoas da cidade utilizavam esse método quando estavam realmente desesperadas por algo. O segredo, ele explicava com um sorriso maroto, é que você tem que realmente acreditar no oposto do que está dizendo. Se houver qualquer dúvida no seu coração, o mulungu percebe a falsidade e não faz nada. Certa vez, uma prima minha estava para prestar um concurso importante. Na véspera da prova, meu avô a levou até o mulungu. Ela, seguindo as instruções, disse em voz alta: "Espero esquecer tudo o que estudei e não conseguir responder nenhuma questão amanhã." Ela passou em primeiro lugar. Quando questionado se realmente acreditava naquela superstição, meu avô dava uma resposta que só com o tempo compreendi completamente. Não importa se a árvore tem poderes ou não. O que importa é que, ao dizer o oposto do que desejamos, enfrentamos nossos medos mais profundos. É como olhar o monstro nos olhos e dizer: "Eu não tenho medo de você." Isso nos dá coragem para seguir em frente.
Com os anos, entendi que o caos do mulungu era mais uma das lições sutis que meu avô tentava me passar. Ao verbalizar nossos maiores temores, de certa forma, os exorcizamos. Ao brincar de desejar o oposto, ganhamos perspectiva sobre o que realmente queremos. Você já experimentou dizer em voz alta seu maior medo? Há algo libertador nisso, não é mesmo? É como se, ao dar forma às palavras, o medo perdesse um pouco de seu poder sobre nós. Mesmo adulto, sempre que passo por uma árvore de flores vermelhas, principalmente um mulungu, não resisto e sussurro um desejo ao contrário. Não sei se a árvore tem poderes mágicos, mas sei que esse pequeno ritual me conecta com a sabedoria do meu avô e me faz lembrar que às vezes precisamos encarar o que tememos para conseguir o que desejamos. A vida, dizia meu avô contemplando. O mulungu ao longe é cheia de inversões assim. O que parece uma perda hoje pode ser um ganho amanhã. O que você considera um problema agora pode ser a solução mais tarde. Tudo depende de como você olha. Capítulo 5. O violeiro que conversava com o vento. As noites de lua no interior têm uma magia diferente. A escuridão nunca é completa. Há sempre um brilho prateado que contorna as silhuetas das árvores e das casas. Foi numa dessas noites que meu avô me contou sobre Tonico Ventania, o violeiro que tinha um dom especial. O Tonico não era daqui, começou meu avô. Chegou um dia, montado num burro magro, com uma viola nas costas e nada mais. Ninguém sabia de onde vinha, nem ele mesmo dizia. Só falava que seguia para onde o vento o levasse. Tonico Ventania se estabeleceu nos arredores da cidade, numa tapera abandonada que reformou com suas próprias mãos. Vivia de pequenos serviços e de tocar sua viola em festas e velórios. Mas o que realmente intrigava as pessoas era o fato de que ele parecia prever mudanças no tempo com precisão inacreditável. Não era como o Zé Relógio, explicava meu avô, referindo-se ao personagem do capítulo anterior. O Tonico não sentia nas mãos, ele ouvia. Dizia que o vento contava segredos para ele através das cordas da viola. Segundo meu avô, Tonico tinha o hábito de sentar-se na porta de sua casa no final da tarde com a viola no colo. Não tocava, apenas deixava que o vento passasse pelas cordas, produzindo sons sutis que só ele conseguia interpretar. Uma vez, contou meu avô com os olhos brilhando na penumbra da varanda, um casamento importante ia acontecer na fazenda do Coronel Januário. Tinha gente importante vindo de longe, comida para um batalhão, decoração que custou os olhos da cara. Na véspera, com o céu mais limpo que consciência de anjo, o Tonico apareceu na cidade, avisando que todo mundo devia se preparar para uma tempestade das bravas. Ninguém acreditou nele, claro. O céu estava de um azul perfeito, sem nenhuma nuvem à vista. O casamento aconteceria ao ar livre, num grande terreiro, diante da casa grande da fazenda. O coronel até ameaçou prender o Tonico por espalhar boato e assustar os convidados. Mas o violeiro não se abalou. Simplesmente disse: "O vento me contou, e o vento não mente." Meu avô fazia uma pausa dramática nesse ponto da história, aproveitando para reacender seu cigarro de palha ou dar um gole no café já frio. No dia seguinte, bem na hora que a noiva ia entrar, surgiu no horizonte uma nuvem preta como carvão. Em questão de minutos, o céu desabou. Uma tempestade como nunca se viu antes. Carregou mesa de bolo, cadeiras, arranjos de flores, até o padre foi visto correndo com a batina levantada para não molhar. Todos se lembraram da advertência de Tonico Ventania. Como ele poderia ter previsto aquilo? De acordo com meu avô, após esse episódio, as pessoas passaram a respeitar e temer o violeiro. Sempre que ele dava um aviso sobre o tempo, todos corriam para se preparar. O mais interessante, continuava meu avô, é que o Tonico nunca se gabava do seu dom.
Dizia que não tinha mérito nenhum, que qualquer um poderia ouvir o vento se prestasse atenção de verdade. Meu avô então me ensinou uma lição que carrego até hoje. A natureza está sempre falando com a gente, neto. Mas a gente faz tanto barulho dentro da própria cabeça que não consegue ouvir. Você já parou para escutar os sinais que o mundo ao seu redor está mandando? Quantas vezes ignoramos aquela intuição, aquele arrepio na espinha, aquele pressentimento sutil? Tonico Ventania simboliza essa conexão que perdemos com os elementos naturais, a capacidade de perceber mudanças sutis no ambiente que podem indicar transformações maiores por vir. Uma vez, meu avô contou baixinho, como quem não quer que outros ouçam. Perguntei ao Tonico como era que o vento falava com ele. Sabe o que ele me respondeu? Que o segredo não estava em ouvir, mas em calar-se. Quando a gente fica em silêncio por dentro, ele disse, consegue ouvir até o que as formigas conversam debaixo da terra. Anos depois, já adulto e vivendo na cidade grande, numa noite de insônia, lembrei-me desse causo. Abri a janela do meu apartamento e pela primeira vez em muito tempo prestei atenção ao vento que entrava. Não me contou nenhum segredo climático, mas trouxe o cheiro da minha infância e a certeza de que, se queremos ouvir o que o mundo tem a nos dizer, precisamos primeiro fazer silêncio dentro de nós. Capítulo 6. O Guardião das Nascentes. Meu avô tinha um respeito profundo pela água. Dizia que ela era mais preciosa que ouro e que um dia o mundo entenderia isso. Talvez por isso, um dos seus causos preferidos fosse sobre João Nascente, um homem simples que dedicou sua vida a proteger as fontes de água da região. João não tinha estudo, começava meu avô, mas conhecia cada palmo daquelas serras como a palma da sua mão. Desde menino, tinha o dom de encontrar água onde ninguém mais conseguia. Segundo a história, João era um homem franzino, de poucas palavras, que vivia em uma cabana simples na encosta da serra. Não tinha família conhecida e raramente vinha à cidade. Mas quando aparecia, trazia sempre notícias sobre o estado das nascentes e previsões sobre como seria o regime de chuvas nos próximos meses. As pessoas achavam que ele era meio doido, continuava meu avô, andando por aí plantando árvores em volta das nascentes, impedindo que o gado se aproximasse das fontes d'água, brigando com fazendeiros que queriam desmatar perto dos olhos d'água. Mas João não ligava para o que falavam. Ele tinha feito um trato com a água, dizia ele. O causo ganhava contornos místicos quando meu avô narrava o suposto trato que João Nascente tinha feito. Segundo ele, João havia sido salvo de um afogamento quando criança por uma entidade que vivia nas profundezas de uma lagoa sagrada. Em troca de sua vida, prometeu proteger todas as fontes de água que encontrasse. Uma vez, lembrava meu avô, com um brilho especial nos olhos, houve uma seca terrível na região. 3 meses sem uma gota de chuva. Os poços secando, o gado morrendo, as plantações perdidas. Foi quando João Nascente apareceu na cidade e convocou todo mundo para uma missão. João propôs algo que parecia loucura. Queria que todas as pessoas da comunidade o ajudassem a limpar e reflorestar todas as nascentes da região. Prometia que, se fizessem isso, a chuva voltaria em 1 semana. No começo, poucos acreditaram. Mas o desespero era tanto que, aos poucos, as pessoas começaram a se juntar a ele. Durante 5 dias, centenas de homens, mulheres e até crianças subiram as serras, limparam os olhos d'água de entulhos, plantaram mudas de árvores nativas e fizeram pequenas represas para segurar a pouca água que ainda brotava. Meu avô fazia uma pausa estratégica nesse ponto, olhava para o céu como se buscasse confirmar a veracidade da história nas estrelas. E então continuava. No 6º dia, quando todos já estavam exaustos e alguns começavam a duvidar da promessa, de João
Nuvens escuras surgiram no horizonte, e no 7º dia caiu a chuva mais abundante que já se viu naquelas bandas. Choveu por 3 dias sem parar, enchendo novamente rios, açudes e cisternas. O que aconteceu depois, segundo meu avô, foi o verdadeiro milagre. As pessoas entenderam a importância do trabalho de João Nascente e passaram a ajudá-lo voluntariamente. Criaram um sistema de proteção às nascentes que se mantém até hoje em muitas regiões do interior brasileiro. João já se foi há muitos anos. Meu avô dizia com uma ponta de tristeza, mas seu trabalho continua vivo. Cada vez que alguém planta uma árvore perto de uma nascente ou impede que joguem lixo nos rios, é como se João Nascente estivesse ali sorrindo. O que me impressiona nesse caso não é apenas seu caráter ecológico, tão atual nos dias de hoje, mas como ele ilustra o poder da ação individual, que inspira um movimento coletivo. João Nascente começou sozinho sua missão, considerado um louco por muitos, mas sua persistência e sabedoria acabaram educando toda uma comunidade. Você já parou para pensar no impacto que suas pequenas ações diárias têm no ambiente ao seu redor? Como elas podem influenciar outras pessoas a também agirem de forma mais consciente? A água tem memória, neto. Meu avô costumava dizer enquanto tomávamos banho de rio nas tardes quentes de verão. Ela se lembra de quem a respeita e de quem a maltrata. Por isso, João Nascente nunca ficou doente bebendo água direto das fontes. A água o reconhecia como amigo. Mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento científico atuais, há uma sabedoria ancestral nesse caos que não podemos ignorar. A importância de proteger nossas fontes de água, a responsabilidade que temos com as gerações futuras e a certeza de que ações individuais, quando persistentes e baseadas em conhecimento profundo do ambiente, podem transformar comunidades inteiras. Capítulo 7. A benzedeira que curava com palavras. Dona Flor era uma figura quase mítica nos relatos do meu avô. Uma senhora negra, de cabelos brancos, sempre cobertos por um lenço colorido, mãos pequenas mas firmes, e olhos que pareciam enxergar, além do que os olhos comuns podiam ver. Ela não era daqui. Meu avô sempre começava assim, como se esse fato explicasse os poderes extraordinários que Dona Flor possuía. Chegou um dia, ninguém sabe de onde, carregando apenas uma trouxa de roupas e um livro grosso que ninguém nunca viu o conteúdo. Segundo os relatos, Dona Flor se estabeleceu numa casinha simples nos arredores da cidade e logo se tornou conhecida por seus dons de cura. Não era uma cura qualquer, feita com ervas ou ungüentos, embora ela também conhecesse bem as propriedades medicinais das plantas. O verdadeiro poder de Dona Flor estava nas palavras que sussurrava. Sua avó, que Deus a tenha, continuava meu avô fazendo o sinal da cruz, sofria de dores terríveis na coluna que nenhum médico conseguia explicar ou curar. Foi arrastada por mim até a casa de Dona Flor numa tarde de maio, mais descrente que Tomé antes de ver as chagas de Cristo. Meu avô descrevia com detalhes como Dona Flor recebeu minha avó, fez com que se deitasse numa esteira no chão de terra batida e começou a sussurrar palavras incompreensíveis, enquanto passava as mãos alguns centímetros acima do corpo dela, sem tocá-la. Sua avó jurava que podia sentir calor saindo das mãos de Dona Flor, mesmo sem que ela encostasse um dedo. E as palavras, aquelas palavras estranhas que pareciam uma mistura de português antigo com línguas africanas e indígenas, entravam pelos ouvidos como música e se espalhavam pelo corpo inteiro. Depois de aproximadamente meia hora desse ritual, Dona Flor parou, ajudou minha avó a se levantar e disse simplesmente: "As palavras já estão trabalhando dentro da senhora. Agora é só esperar elas fazerem efeito." Para a surpresa de todos,
Especialmente dos médicos da cidade, minha avó nunca mais sentiu as dores na coluna, e não foi um caso isolado. Meu avô narrava diversos outros milagres realizados por Dona Flor. Crianças que pararam de ter pesadelos, homens que abandonaram o vício da bebida, mulheres que superaram a tristeza profunda após perdas significativas. O segredo de Dona Flor, explicava meu avô, baixando a voz como quem revela um mistério, é que ela não curava o corpo, mas sim a alma. E quando a alma está curada, o corpo segue o mesmo caminho. Havia uma história particularmente tocante sobre um menino que havia parado de falar após presenciar um acidente traumático. Depois de consultar médicos nas cidades maiores da região, sem sucesso, os pais desesperados o levaram até Dona Flor. Ela não fez nada além de contar histórias para o menino, dizia meu avô. Durante 7 dias, o menino ia até a casa dela e ficava sentado, ouvindo as histórias que Dona Flor contava. Histórias sobre pássaros que perdiam o canto e o reencontravam, sobre rios que secavam e voltavam a correr, sobre árvores que perdiam todas as folhas no inverno, mas explodiam em flores na primavera. No 8º dia, o menino começou a falar novamente, contando sua própria história, expulsando para fora as palavras que estavam presas dentro dele junto com o trauma. Você já sentiu o poder curativo das palavras? Como um conselho dado na hora certa, uma história que ressoa com sua própria experiência, ou mesmo um poema que parece ter sido escrito especialmente para você, pode mudar completamente seu estado de espírito. As palavras são sementes, Dona Flor costumava dizer, segundo meu avô. Algumas germinam rápido, outras demoram anos, mas todas têm o poder de criar vida nova quando plantadas no coração certo. Mesmo depois que Dona Flor partiu deste mundo, meu avô dizia que ela simplesmente desapareceu um dia, deixando a casinha arrumada e um bilhete dizendo que estava indo curar outras almas. Seu legado permaneceu na forma das histórias que contava, das palavras de conforto que deixou gravadas nos corações das pessoas que ajudou. A verdadeira magia de Dona Flor, concluía meu avô com um olhar distante, como quem também foi tocado por aquele dom, não estava em fórmulas secretas ou rituais complicados. Estava na capacidade de ouvir verdadeiramente o outro e devolver as palavras que ele precisava ouvir, mesmo que não soubesse disso. Anos depois, já adulto, compreendi que talvez o maior legado dos benzedores e curandeiros do interior não fossem seus supostos poderes sobrenaturais, mas sim sua profunda compreensão da natureza humana e da importância da escuta atenta. Menu, um mundo onde todos falam, mas poucos realmente ouvem, pessoas como Dona Flor são tesouros cada vez mais raros. Capítulo 8. O inventor de impossibilidades. Se você já passou algum tempo no interior do Brasil, certamente conheceu alguém como Zeca Prego, o personagem mais engenhoso dos causos do meu avô. Um homem que, sem nunca ter frequentado uma escola técnica ou universidade, era capaz de construir máquinas e soluções que desafiavam a lógica comum. O Zeca não consertava coisas, explicava meu avô com admiração na voz. Ele ressuscitava elas, dava alma nova para ferro velho, e quando não tinha peça para consertar, ele inventava a peça. Zeca Prego ganhou esse apelido porque, segundo contavam, era capaz de encontrar utilidade até para um prego enferrujado e entortado. Nada se perdia em suas mãos. Nas prateleiras de sua oficina improvisada nos fundos do quintal, objetos que, para outros, pareciam lixo, eram organizados cuidadosamente, esperando o momento de se transformarem em algo útil. Uma vez, narrava meu avô entre goles de café, a bomba d'água que abastecia metade da cidade quebrou. Uma peça importada, disseram que levaria semanas para chegar à substituta. Foi a maior confusão, gente carregando água em baldes. O prefeito ameaçando decretar estado de calamidade. Foi quando alguém se lembrou de Zeca Prego. Ele foi chamado para dar uma olhada na tal bomba sofisticada.
Analisou em silêncio, coçou a cabeça algumas vezes e voltou para sua oficina. 3 horas depois, retornou com uma peça feita à mão, usando pedaços de uma velha máquina de costura, parte de um cilindro de fogão e outros materiais que ninguém conseguiu identificar. Todo mundo duvidou que aquilo funcionaria. Continuava. Meu avô. Mas quando instalaram a peça do Zeca, a bomba voltou a funcionar melhor do que antes. E sabe quanto tempo durou o conserto dele? 15 anos, até a prefeitura decidir trocar todo o sistema. A genialidade de Zeca Prego, segundo meu avô, não estava apenas em sua habilidade técnica, mas em sua forma de ver o mundo. Onde outros viam problemas, ele enxergava possibilidades. Onde outros desistiam, ele apenas começava a pensar. O maior invento dele, sem dúvida. Meu avô sempre baixava a voz nessa parte, como quem conta um segredo. Foi a máquina de prever chuva. Um aparelho esquisito, feito com uma antena de rádio velha, um termômetro quebrado e remendado, fios de cobre trançados de um jeito só dele e um sino pequenino que tocava exatamente 24 horas antes de cada chuva. A fama da máquina de prever chuva se espalhou pela região. Agricultores passaram a visitar Zeca regularmente para planejar plantios e colheitas. Segundo o causo, a máquina nunca errou uma previsão em mais de 3 décadas de funcionamento. Muita gente importante veio de longe para ver a invenção do Zeca, contava meu avô. Engenheiros, cientistas, até gente do governo, todos queriam saber como funcionava aquele aparelho misterioso. Mas o Zeca nunca revelou o segredo. Você já se perguntou se as maiores inovações da humanidade não vieram justamente de pessoas que não sabiam que algo era impossível? Que não tinham lido nos livros que tal coisa não poderia ser feita? Zeca Prego era assim. Um homem livre das amarras do conhecimento formal, que experimentava e criava, sem o peso de saber o que não podia ser feito. Uma vez, e aqui meu avô sempre sorria, antecipando o desfecho da história, um engenheiro formado no Rio de Janeiro ficou uma tarde inteira tentando explicar para o Zeca por que a máquina dele não poderia funcionar. Citou leis da física. Falou de meteorologia avançada, mostrou cálculos complicados. Sabe o que o Zeca respondeu no final? Meu avô fazia uma pausa dramática e então imitava o jeito simples de Zeca Prego. Moço, pode ser que pela ciência essa máquina não funcione mesmo, mas ela não sabe disso, então continua funcionando do mesmo jeito. Essa resposta, que sempre arrancava risadas de quem ouvia a história, carrega uma sabedoria profunda sobre inovação e criatividade. Muitas vezes, os maiores avanços surgem quando alguém se atreve a tentar o que todos consideram impossível. O Zeca nunca patenteou nenhum de seus inventos, lamentava meu avô. Dizia que ideia boa tem que correr solta como água de riacho. E assim foi até o fim da vida, inventando soluções para problemas que outros nem conseguiam formular direito. Nos dias de hoje, penso frequentemente no Zeca Prego quando vejo problemas aparentemente insolúveis em nossa sociedade. Quantos Zecas existem por aí, em pequenas cidades do interior, com soluções brilhantes que nunca chegarão aos grandes centros? O que poderíamos aprender se dessemos mais atenção à sabedoria prática dessas pessoas? O verdadeiro gênio do Zeca, concluía meu avô, não estava nas mãos habilidosas, mas nos olhos. Ele olhava para as coisas e via não o que elas eram, mas o que poderiam se tornar. Capítulo 9. O Contador de Estrelas. Entre todos os personagens peculiares que habitavam os causos do meu avô, seu astrolábio talvez fosse o mais misterioso. Um homem alto, magro, de pele enrugada pelo sol, e olhos que pareciam refletir o próprio céu estrelado. Ninguém sabia a idade certa do seu astrolábio, começava meu avô. Uns diziam que ele já tinha passado dos 100 anos, outros que era apenas um homem de 60, muito castigado pelo tempo. O fato é que ele estava lá, no alto daquele morro,
muito antes da cidade crescer como é hoje. Seu astrolábio vivia numa pequena casa no ponto mais alto da região, longe das luzes da cidade. Durante o dia era raro vê-lo. Dizia-se que dormia, como os morcegos, pendurado de cabeça para baixo, embora meu avô admitisse que essa parte provavelmente era exagero da imaginação popular. Era à noite que seu astrolábio realmente vivia, contando estrelas como quem conta ovelhas para dormir. Mas não era uma contagem qualquer, explicava meu avô com os olhos brilhando de admiração. Ele conhecia cada estrela pelo nome. Não esses nomes científicos que a gente vê nos livros, mas nomes que ele mesmo dava, baseados na cor, no brilho, no jeito como piscavam. Segundo o causo, seu astrolábio conseguia prever acontecimentos importantes apenas observando mudanças sutis no céu noturno. Ele não usava telescópios ou equipamentos sofisticados, apenas seus olhos treinados por décadas de observação paciente e um caderno velho onde anotava suas descobertas em uma caligrafia tão elaborada que parecia um código secreto. Uma vez, contava meu avô, houve uma seca terrível na região. Os meteorologistas das grandes cidades diziam que não havia previsão de chuva por pelo menos mais 2 meses. Foi quando seu astrolábio desceu do morro em plena luz do dia, o que já era um acontecimento em si, e avisou: preparem as cestas de sementes. Em 3 dias, a chuva vem e será o momento perfeito para plantar. Como em todas as boas histórias do interior, ninguém acreditou nele inicialmente. Mas os mais velhos, que já haviam testemunhado outras previsões certeiras de seu astrolábio, começaram a preparar suas sementes. E exatamente 3 dias depois, uma chuva abundante e mansa, daquelas perfeitas para a plantação, que não arrasta a semente, mas a ajuda a penetrar na terra, caiu por toda a região. Depois disso, continuava meu avô, quando seu astrolábio fazia uma previsão, até o prefeito mandava perguntar se devia adiar eventos importantes ou antecipar colheitas. Taditi, o mais fascinante no causo de seu astrolábio era como ele conectava os eventos celestes com a vida cotidiana. Para ele, não havia separação entre o que acontecia no céu e o que se desenrolava na terra. Tudo estava conectado numa grande dança cósmica. Seu astrolábio dizia que cada estrela que nasce no céu corresponde a um bebê que nasce na terra, e que quando uma pessoa morre, uma estrela também se apaga. Meu avô narrava com seriedade. Ele conseguia olhar para o céu e dizer quantos nascimentos e quantas mortes aconteceriam naquela semana na região. Você já parou para observar o céu noturno longe das luzes da cidade? Há algo profundamente transformador nessa experiência. Sentimos simultaneamente nossa insignificância diante da vastidão do universo e nossa conexão profunda com ele. Talvez seu astrolábio tivesse descoberto algo que a ciência moderna apenas começa a compreender, que somos, literalmente, poeira de estrelas. Um dia, e aqui meu avô sempre adotava um tom mais solene, seu astrolábio avisou que tinha contado todas as estrelas visíveis daquele morro. Era hora de subir mais alto para continuar sua contagem. Na manhã seguinte, encontraram a casinha no alto do morro, impecavelmente arrumada, mas vazia. O caderno com anotações estava aberto na última página, onde havia apenas uma frase: as estrelas me chamam pelo nome, assim como eu sempre as chamei. Seu astrolábio nunca mais foi visto. Alguns dizem que morreu de velhice e foi enterrado discretamente por parentes distantes. Outros acreditam que ele simplesmente decidiu viver em outro lugar, mais alto e mais isolado. Mas meu avô tinha sua própria teoria. Ele virou estrela, neto, aquela bem ali, e apontava para uma estrela particularmente brilhante no céu noturno, que apareceu exatamente no dia em que seu astrolábio desapareceu. Agora, ele conta a gente daqui de cima, como a gente contava ele lá de baixo. Esse caos sempre me fez refletir sobre nossa relação com o cosmos.
Como nos distanciamos tanto da observação do céu? Como esquecemos de ler os sinais que a natureza nos dá constantemente? Em nossa correria diária, sob tetos de concreto e luzes artificiais, quantos conhecimentos ancestrais estamos perdendo? Seu astrolábio dizia, concluía meu avô olhando para o céu, que quem sabe ler as estrelas nunca está verdadeiramente perdido. No céu estão escritos todos os caminhos. Basta ter paciência para aprender essa linguagem. Capítulo 10. A herança das histórias. Meu avô Juvenal partiu deste mundo numa madrugada de maio, exatamente como tinha previsto. Teidei, vou embora quando as jabuticabeiras estiverem carregadas, ele dizia sempre. E assim aconteceu. O quintal estava preto de frutas maduras quando ele fechou os olhos pela última vez, sentado em sua cadeira de balanço na varanda. Diferente de muitos idosos que temem a morte, meu avô a encarava como apenas mais uma história para contar. A morte é só um capítulo novo, neto, ele me disse certa vez. E dos bons, porque ninguém ainda voltou para dizer que não gostou da leitura. O velório do meu avô foi como ele sempre desejou. Sem choro excessivo, com muita comida boa e principalmente com muitas histórias sendo contadas. Era seu desejo explícito que, em vez de rezas intermináveis, as pessoas compartilhassem causos e lembranças dele e dos personagens que povoavam suas narrativas. E foi exatamente isso que aconteceu. Entre goles de café forte e pedaços de bolo de fubá, vizinhos, amigos e parentes revezavam-se recontando os causos que meu avô havia espalhado ao longo de quase um século de vida. Para minha surpresa, muitas histórias que eu considerava exclusivas, contadas só para mim nas noites estreladas na varanda, eram conhecidas por praticamente todos na comunidade. Seu avô era um semeador de histórias, disse Dona Ângela, uma senhora que foi professora na região por mais de 4 décadas. Ele pegava um causo daqui, outro de lá, misturava com coisas que realmente aconteceram e criava algo novo, algo que fazia sentido para a nossa vida aqui. Foi nesse momento que compreendi algo fundamental sobre os causos do meu avô. Não importava se eram inteiramente verdadeiros, parcialmente inventados ou completamente fruto de sua imaginação fértil. O que importava era o que essas histórias provocavam em quem as ouvia, as lições que transmitiam, o modo como ajudavam a entender o mundo. Zé da Farmácia, um senhor que conhecia meu avô desde a infância, contou como o causo da árvore, dos desejos invertidos, o ajudou a superar um momento difícil após perder tudo em uma enchente. Eu ia todo dia naquele mulungu e pedia para continuar pobre e desamparado. Ele disse com os olhos marejados. 2 meses depois, tinha reconstruído minha casa e estava melhor do que antes. Maria do Bordado relatou como a história de Dona Flor, a benzedeira que curava com palavras, a inspirou a criar um grupo de contação de histórias para crianças hospitalizadas. Descobri que as palavras realmente têm poder de cura, ela afirmou. Vejo crianças melhorando só de ouvir uma boa história antes de dormir. Um a um, os presentes compartilharam como os causos do meu avô haviam, de alguma forma, transformado suas vidas. E percebi que, mesmo partindo fisicamente, ele continuaria vivo enquanto suas histórias continuassem sendo contadas. Quando chegou minha vez de falar, senti o peso da responsabilidade. Como neto que mais tempo passara ouvindo aqueles causos, eu me tornara sem perceber o novo guardião daquele tesouro imaterial. Meu avô me disse uma vez, comecei com a voz embargada, que as histórias são como sementes. Algumas germinam rápido, outras demoram anos, mas todas têm o poder de criar vida nova quando plantadas no coração certo. Olhei ao redor e vi rostos emocionados, alguns sorrindo em reconhecimento daquela frase que meu avô repetia frequentemente. Continuei. Hoje entendo que ele estava plantando essas sementes em todos nós, preparando o terreno para quando não estivesse mais aqui.
E agora cabe a nós continuarmos esse plantio, contando e recontando essas histórias, adicionando nossas próprias experiências a elas, mantendo viva essa tradição oral que é tão brasileira e tão fundamental para entendermos quem somos. Você que leu até aqui, agora também carrega um pouco dessas sementes. Talvez algumas já estejam germinando em seu coração, fazendo você lembrar de histórias de sua própria família, de seus antepassados, de sua comunidade. O Brasil é um país de contadores de histórias, das narrativas indígenas às histórias dos escravizados que resistiram através da oralidade, dos causos caipiras, às lendas urbanas, modernas. Somos um povo que se entende e se transforma através das palavras compartilhadas. Ao final daquele dia de despedida, quando todos já haviam partido e eu ficara sozinho na velha casa do meu avô, sentei-me em sua cadeira de balanço e olhei para o céu estrelado. Tive a nítida impressão de que cada estrela era uma história esperando para ser contada, assim como seu astrolábio acreditava. As histórias não morrem com o contador, meu avô costumava dizer. Elas apenas encontram novas vozes, novos jeitos de serem contadas. E assim, naquela noite, decidi que seria uma dessas vozes. Que os causos do meu avô Juvenal, as histórias daquele Brasil profundo que pulsa no interior, continuariam vivos através de mim e de todos aqueles que, como você, dedicaram tempo para conhecê-los. Porque, no fim das contas, somos feitos das histórias que ouvimos, das que contamos e principalmente das que escolhemos passar adiante. Fim da narrativa.